Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse episódio do podcast Reprodução em Pauta, podcast da Clínica Originari, Medicina Reprodutiva. Eu sou Georges Fassolas, diretor da Originari, e hoje a gente tem um episódio super especial. A gente está em março, que é o mês das mulheres, é o mês da endometriose também, mas é o mês das mulheres. E hoje eu estou aqui com duas pessoas que são pessoas muito importantes na clínica, e são mulheres que me dão orgulho, por isso que elas estão aqui, né? A gente tem na clínica por volta de 50 colaboradores, a maioria imensa, a Heloísa vai explicar isso melhor daqui a pouco, são mulheres, e todas as nossas lideranças são lideranças de mulheres, e eu tenho muito orgulho disso. A gente sabe que, apesar de todas as evoluções, a gente ainda tem um mercado de trabalho machista, e eu me orgulho muito de na clínica a gente ser liderado por mulheres, inclusive nós, diretores da clínica, né? Porque vocês que nos lideram, vocês sabem disso. Então eu queria apresentar. Então a gente está aqui com a Heloísa. A Heloísa, ela é gerente operacional da clínica, é a manda-chuva da clínica, ela manda em tudo. E a gente está com a Joyce, que é a diretora de laboratório da clínica, que é o coração de qualquer clínica de reprodução assistida, e ela que comanda as ações do laboratório junto com todas as suas colaboradoras. Até que agora tem um colaborador, homem também, mas a maioria, né, Joyce, são mulheres. Tem um. E aí eu queria primeiro, Elo, que você contasse um pouquinho pra gente da sua história. Porque é isso, esse episódio aqui é para inspirar as mulheres que estão nos assistindo a entender como é que você chegou até aqui. Eu te conheço há quê? 8 anos? 8 anos. Eu te conheci de um jeito e hoje você é outra pessoa, né? Só que antes de eu te conhecer, você tem uma história. E eu queria que você contasse um pouco da sua história, como que você chegou até aqui a ser a manda-chuva da Clínica Originari. Bom, então vamos lá. Eu sou enfermeira de formação, trabalhei 6 anos em urgência e emergência e tive uma questão pessoal que acabou me fazendo pensar em novos ares, em uma nova área para atuação, e acabei entrando na área da reprodução assistida, que eu não tinha muita afinidade, não conhecia muito sobre a área, na verdade. Então, foi uma área nova para mim, uma área muito diferente, e eu me apaixonei pela área. Então, comecei a minha atuação como enfermeira assistencial da reprodução assistida, então, cuidando das pacientes que vão lá para fazer os procedimentos, que vão para os acompanhamentos, para as consultas, e fiquei um tempo nessa função. E depois, quando a Clínica Originari nasceu, então, no formato que ela é hoje, eu fui convidada para ser coordenadora da enfermagem. Fiquei 1 ano na coordenação da enfermagem e depois tive a oportunidade, então, de ocupar o cargo de gerência. Hoje eu sou gerente operacional e administrativa da clínica. A clínica tem funcionários, né? São 50 funcionários, são 50 mulheres. Aí nós temos um quadro de suporte que envolve o pessoal do laboratório, o pessoal que está estagiando conosco, e aí tem alguns rapazes, tem os meninos também da equipe médica, mas ao todo, de mulheres, são quase 70 mulheres, então é realmente bastante gente. É incrível, né? O que eu queria ir um pouquinho mais fundo nessa sua história. Você fez um resumo do seu currículo profissional, né? Que já é lindo, né? Você sair de um trabalho que você fazia na ambulância, de repente, por uma questão pessoal que a gente conhece, você acabou parando lá na clínica e como uma enfermeira júnior, vamos chamar assim, que é o que você era, e de repente, em, sei lá, quantos anos? 5, 6 anos depois, você teve uma ascensão meteórica para virar gerente operacional administrativa da clínica, né? Então, isso por si só já é super inspirador, né? E tem muito mais a ver do que com a sua capacidade de agregar, eu acho, né, Joyce? Você concorda comigo? Você que está convivendo com ela até agora. Para mim não é surpresa nenhuma essa velocidade, onde que ela atingiu de um ponto até o outro. Eu acho que a grande característica da Elo é essa capacidade que ela tem de agregar as pessoas em torno dela, de
de tentar resolver os problemas de uma maneira menos agressiva e muito mais colaborativa, né, de ouvir as pessoas e tudo mais. Então isso que fez você chegar até aqui, né, muito mérito seu, muito mais do que qualquer outra coisa. Só que eu queria que você contasse a sua história desde o início. Como é que foi a sua infância? Como é que foi, onde que você estudou, quais foram os desafios, porque você já me contou alguma coisa. E essa história é super legal, né? E eu acho que, de novo, a gente está aqui para inspirar outras mulheres a entenderem que, apesar de todos os preconceitos que existem, ainda existem, não adianta falar, a gente tem um machismo estrutural na sociedade, né? Infelizmente. De novo, eu acho que está melhorando, mas é uma melhora, assim, lenta, mais lenta do que a gente gostaria, né? Então, você tem uma história inspiradora, né? Assim como você vai contar daqui a pouco, já vai pedir. Mas eu queria que você falasse todos os desafios, que eu sei um pouquinho disso, eu queria saber um pouquinho mais. Tá. Bom, então, eu venho de uma família, eu sou filha única de um casal que já tinham outros filhos de outro casamento. Então, eu cresci na Zona Sul de São Paulo, venho de uma origem bem humilde, uma origem muito feliz, né? Desculpa. Uma origem muito feliz, mas muito humilde. Minha mãe é técnica de enfermagem e desde pequena eu sempre tive muita afinidade com a profissão da minha mãe, né? Então, cresci indo para posto de saúde com ela, para o hospital com ela. E sempre com muita luta, terminei o 3º colegial em um colégio público e comecei a me esforçar, então, para conseguir alguma oportunidade em alguma universidade pública. E consegui passar em uma faculdade, não era enfermagem, eu consegui passar em biologia, lá em Botucatu. E foi um momento muito feliz, assim, meus professores da escola, todos ficaram muito felizes, porque era muito inesperado, né? Uma aluna de escola pública conseguir e Botucatu é uma super faculdade, né? Biologia, eu queria estudar biologia. Olha só. E aí também acabei fazendo provas como bolsista em outras faculdades, e aí consegui a faculdade de enfermagem, então eu fiz a faculdade com 100% de bolsa. E aí tem que manter ali o padrão de notas, enfim, para conseguir se manter dentro desse quadro durante todo o curso. Então vim de uma origem muito humilde, de uma família muito humilde, mas muito feliz, uma infância muito feliz. Aí corri na rua, corri no meio do mato, e, enfim, acho que foi isso. E por que você trocou biologia por... Porque você podia estar na equipe da Joyce agora. Podia estar na equipe pensando. da Joyce, pensou, mas na verdade, quando eu pensei em biologia, eu pensava em outras coisas. Eu gostava de veterinário, eu queria cuidar de bicho grande, eu queria cuidar de vaca, eu queria cuidar marinhas. Eu queria cuidar de vaca, eu queria cuidar de cavalo, eu queria cuidar dessas coisas hoje grandes. Você cuida de uns cavalos. Eu queria cuidar de bichos grandes. Me incluindo neles. Queria cuidar de vaca, queria cuidar. Então, e de bichos mais exóticos. Então, achei que talvez a biologia fosse um caminho a ser seguido, mas nunca havia pensado na biologia como um link para a reprodução. Então, não era o foco era mais esse de animais grandes e outras áreas da biologia, enfim. E aí acabei passando em enfermagem, que era uma área que eu já conhecia por conta da minha mãe, né? Eu cresci dentro de hospital, de posto com ela, então achei que tinha mais a ver comigo naquele momento e que também não exigiria uma infraestrutura maior para uma mudança para outras cidades. Enfim, acabei optando por enfermagem e eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Eu acho que a gerência, ela tem muito a ver com a minha formação, porque é um modo ainda de cuidar de pessoas de uma forma diferente, hoje numa atuação administrativa, mas a voz do paciente continua sendo a voz mais importante, proporcionar um ambiente confortável, um ambiente seguro, continua sendo a maior das prioridades. Então, eu ainda me identifico muito com as minhas características como enfermeira. Eu acho que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, né? Porque você cuida do bem-estar dos pacientes na clínica e também dos nossos colaboradores, né? Então, você está cuidando muito de pessoas. E também dos diretores. E aí, me conta um pouco dessa história de ser flautista. Você não sabia disso? Não sabia da flauta. Então, você falou que você ia falar tudo, você está realmente falando.
quando eu mudei de colégio, eu fui estudar num colégio público, que era um colégio muito diferente do que eu estava habituada. Então, tinha um colégio pouco organizado. E fiquei muito triste com isso, enfim, não me identificava com a galera, não me identificava com as atividades do colégio em si. E aí, tinha uns grupos voluntários que ensinavam algumas coisas nos períodos fora do horário de aula. E uma das coisas que tinham era a aula de flauta. E aí eu falei, vou lá. Vou lá aprender alguma coisa de flauta. E aí fiz algum tempo de aula de flauta doce. E aí gostei, aprendi a ler partitura. E aí eu resolvi tentar sozinha aprender a tocar flauta transversal, porque daí era o que eu realmente gostava, não era mais a flauta doce. Mas é super complicado de tocar flauta transversal. Então, eu precisei de um esforço maior para aprender as notas certinho e tal. E é isso, gosto muito de música, gosto muito de tocar. Mas fui uma flautista aventureira, não profissional, aventureira. E ela toca flauta transversal. Ela falou que é difícil, mas ela aprendeu sozinha a tocar flauta transversal. Não sozinha, eu sou uma flautista aventureira, não uma flautista profissional. Luísa, a gerente flautista. A gerente flautista. Você viu só? Ela tem que andar na flauta. Tem que andar na flauta. Muito legal, é muito legal a tua história. O que a gente já tinha conversado bastante, né? A gente já se conhece há um tempo, né, Elô? E nas nossas conversas, assim, você já tinha me contado um pouco dessas histórias. Hoje, claro, um pouco mais profundo, mas eu queria que você falasse para todo mundo, porque, de novo, são histórias inspiradoras, né? Não é todo mundo que tem as oportunidades que eu, por exemplo, tive na minha vida. Eu admiro muito você ter chegado até onde você chegou, com todas as questões aí que você contou um pouquinho pra gente, né? É um orgulho enorme, né? Pra gente, por isso que eu fiz questão de que você falasse um pouquinho sobre isso. E você, mocinha? A Joyce, como eu disse, ela é a diretora do laboratório. Eu vou contar um pouquinho da minha história com você. Aí você vai contar a tua história. É recente. Eu e a Joyce praticamente começamos juntos na reprodução, né, Joyce? Então, quando eu saí da faculdade de medicina e tal, da residência médica, eu fui trabalhar numa clínica de reprodução aqui em São Paulo. E quem eu encontro lá como estagiária, você era estagiária, né? Eu estava na estagiária de embriologia, olha só, que absurdo. Quem olha para a Joyce hoje, eu conheci ela como estagiária de embriologia. Eu era o médico iniciante, praticamente o estagiário. O médico estagiário. Praticamente era isso. E a Joyce era estagiária de embriologia, a gente ficava junto numa salinha, lembra, Joyce? Sim, uma salinha Numa salinha desse tamanho, a gente chamava de cafofo. 3, 4 pessoas num quadradinho. Num quadradinho, e a gente se deu super bem logo de início. Depois eu vi a Joyce começando a crescer, porque ela era uma pessoa, sempre foi, né, até hoje, uma pessoa super esforçada, né, super inteligente, esforçada e tal. E isso, ela começou a ganhar o espaço dela lá e tal. E quando eu saí dessa clínica, a Joyce vai contar um pouquinho da história dela. Eu montei a minha clínica e tal. Em determinado momento, a minha clínica começou como só um consultório, que eu levava minhas pacientes para usar o laboratório de outra clínica. E, de repente, em algum momento, eu decidi, junto com um dos meus sócios, que é meu sócio até hoje, da gente fazer um laboratório de reprodução assistida. E a Joyce sabe disso, ela estava nos Estados Unidos nessa época. Ela vai contar um pouquinho disso. E a primeira pessoa que eu pensei para ser a coordenadora do laboratório foi ela, né? Não deu certo por diversos motivos. Um dos motivos, ela estava lá, a gente precisava logo de alguém. Enfim, e depois de tantos e tantos anos, você que vai falar o tanto de tempo, porque eu não sei se você quer que eu fale, porque isso pode revelar a nossa idade. Mas assim, ela veio para minha alegria, satisfação completa. A gente conseguiu finalmente estar junto de novo. É verdade. Né? Agora em outra posição, agora de uma outra forma, de uma forma que a gente tem mais autonomia, né? Mas para mim, é uma alegria enorme, né? E você também é uma mulher inspiradora, né, Joyce? Você começou e você tinha lá uma chefia masculina, né? E a gente sabe o quanto que é difícil para uma mulher desbravar um caminho onde tem homens que cuidam disso.
Então, esse também é um motivo de você estar aqui hoje, né? De novo, histórias inspiradoras de mulheres inspiradoras, né? E eu queria que você contasse um pouco da sua história agora. Até falando um pouco sobre essas lideranças, né? Engraçado, antes de contar toda a nossa trajetória juntos, como a reprodução assistida e a embriologia, o laboratório de embriologia tem um número enorme de mulheres trabalhando, mas se a gente for olhar o número de líderes, eles são os homens em sua maioria. Então, grandes laboratórios, principalmente de São Paulo, um pouco fora também que a gente conhece, os embriologistas responsáveis, os coordenadores, os diretores, são homens, que mostra mesmo como o caminho trilhado pelas mulheres às vezes é um pouco mais complicado. Então, são raros homens que são embriologistas, né? Hoje acho que tem um número maior se aventurando, mas estes raros homens, eles têm os cargos de liderança, eles têm... E isso é difícil, às vezes, de explicar. São todos homens muito competentes, mas claro. O número de mulheres é muito maior. Então, por que é tão difícil você ver uma mulher liderando o laboratório e outras áreas, né, da reprodução assistida? Então, é uma coisa claro que a gente... não é... Provavelmente não é na maioria das vezes, não é uma coisa pensada, exato, né? Exato. Mas é uma coisa que está tão incrustada dentro da nossa consciência ou inconsciência, que acaba sendo um caminho natural, né? Exato. Então você tem toda a razão. Eu concordo, não sei se acaba sendo uma afinidade entre os diretores médicos, é difícil explicar. Nunca parei para fazer essa equação, mas é um ponto de curiosidade. Né? Então, e o nosso laboratório hoje tem uma figura masculina, é um estagiário, mas ele era essencialmente um laboratório feminino, até porque isso, né? Muitas mulheres são embriologistas e elas são maravilhosas, elas são responsáveis, comprometidas. Muito comprometidas. Elas se identificam muito com as pacientes, têm a delicadeza, a suavidade. É muito bacana de ver a atuação da mulher nesse momento tão... Aliás, né, eu que convivo muito com as mulheres, né, porque a clínica é praticamente composta de mulheres, eu acho que se tem uma palavra que pode resumir, né, tanto na embriologia, quanto na enfermagem, quanto na parte operacional, quanto na equipe médica, se a gente tem uma palavra que pode resumir como que é a atuação dessas mulheres, é comprometimento, sabia? E a sensibilidade, né? Não tem dúvida, né? Comprometimento é incrível, né? Como que a mulher consegue ter tantas funções. Isso parece meio chavão falar, mas é muito diferente, sim. Como que as mulheres conseguem fazer tantas coisas ao mesmo tempo de uma maneira bem feita e comprometida, assim, é uma coisa muito, muito diferente. Eu não tenho essa capacidade, por exemplo, tá? Então é incrível isso. Muito bonita, que eu acho que tem muito a ver com o meu momento de vida também, que eu entendi como a mulher cuidando de outra mulher é muito poderoso. Muito, né? Muito. Como isso que nos foi tirado pela civilização, pela vida na cidade, que é a nossa tribo, que é a nossa comunidade, como isso é poderoso. Quando a mulher se une para cuidar de outra mulher, é sempre um sucesso, é sempre acolhedor. E, assim, as anciãs, quando vêm mulheres mais velhas que nos acolhem, que nos aconselham, como essas anciãs, elas são importantes na nossa caminhada. Olha só, né? Que interessante, né? A mulher, ela cuida, né? É muito interessante isso. Se você for ver na maioria das famílias, isso existem estudos, não sou eu que estou falando de chute, não. Na maioria das famílias que tem homens e mulheres, quando tem alguém doente ou quando tem alguma coisa acontecendo, assim, precisa de das pessoas serem mais cuidadas, os mais velhos e tal, é sempre a mulher. É raro ser o homem. E você sabe que eu tenho uma preocupação, né? Porque eu tenho 2 filhos homens. Tomara que as mulheres deles sejam mais cuidadoras. Mas brincadeiras à parte. Isso aí. Isso, eu estava lendo um livro outro dia sobre a história da humanidade. E você sabe que ele explica isso. Olha só que interessante. Ele explica isso. E isso é a história da humanidade. Por quê? O homem, por uma questão hormonal, ele é mais forte.
né? Isso não tem o que fazer, é biológico, né? O homem ele é mais forte. Então, na época que os homens eram caçadores e coletores, o homem saía para caçar, saía para colher lá, procurar os frutos, caçar e tal, guerrear quando tinha que guerrear com outras tribos e tal, era o homem, não era a mulher que fazia isso. E a mulher ficava fazendo o quê? Cuidando dos filhos. Veja, que eu não estou dizendo que essa é a função da mulher, mas a questão do cuidar, entende? E não é só cuidando da terra, cuidando dos mais velhos, que estavam passando por alguma necessidade, dos doentes. Então, a mulher, desde o início, ela tem essa questão do cuidar. Então, na área da saúde, não é à toa que eu acho que inconscientemente a gente acaba escolhendo as mulheres para trabalhar, né? Porque as mulheres cuidam mais. As mulheres cuidam mais, têm mais uma sensibilidade de cuidar mesmo das pessoas. E na área da saúde, cuidar tanto da parte emocional quanto da parte mesmo biológica é o mais importante, quanto dos embriões. Então, cuidar, né? O homem tem menos essa questão do cuidar. Isso é o que faz a gente continuar, né? Eu acho que o cuidar é a parte mais bonita do ser humano, né? É a gente cuidar do outro, é a gente se preocupar de verdade com o outro, ter empatia com o outro, né? Eu acho que a mulher tem mais essa capacidade. Isso é histórico, isso não é uma coisa criada, isso vem ali dos nossos ancestrais assim mais antigos. É bonito isso, né? Então tem tudo a ver com... Eu lembrei dessa passagem, desse livro, porque isso me marcou muito. E eu falei, porra, tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver, né? E você tá falando isso, eu lembrei, eu quis comentar, porque é muito interessante isso, né? Na história da humanidade, né? Eu acho, essa potência que a mulher tem de quando ela precisa se unir com a outra mulher e cuidar e caminhar e atingir um objetivo, é incrível. E lá na Ordinária a gente vê muito isso, né? Quantas vezes a gente tem um dia difícil e é a nossa colega ali do lado, colegas que viram amigas, que viram confidentes, que elas te puxam ali e falam, olha, eu sei que seu dia está difícil, mas eu estou aqui. Ele vai passar e a gente vai resolver, seja lá qual for o problema. Pode ser um problema, às vezes, de ordem pessoal, um problema que a gente tem que resolver dentro da clínica, mas é essa união que faz a Ordinária também ser um lugar extremamente sensível com todos nós, com os pacientes e entre nós. E aí, sem querer puxar o saco de vocês, líderes da Ordinária, pode puxar. Eu acho que tem a ver também com a liderança de vocês, né? Que eu falei lá da Heloísa. E a sua equipe é muito ligada com você também, né, Joyce? Elas são muito fiéis a você. Não sei se você já percebeu isso, mas a gente que está um pouco mais de fora, né? É uma coisa incrível isso, né? Então, é aquele negócio, né? Isso que você disse, quer dizer, que a gente tem lá na Ordinária, todo lugar com tanta gente assim tem problemas, né? Tem alguns entreveios às vezes, né? Mas a verdade é que, no geral, a gente tem um clima de trabalho. E é um putz orgulho para mim. Bom, eu valorizo, bom, vocês me conhecem, você sabe o quanto que eu valorizo isso de ter um clima de trabalho amigável, um clima de trabalho assim gostoso, de chegar e ter liberdade da gente conversar e tal. Mesmo diante de problemas, a gente tentar ser mais empático com as pessoas, né? E eu acho que isso tem a ver com a liderança de vocês. E é por isso que eu falo, mulheres inspiradoras, porque é isso. Né? Não é fácil ser liderado desse jeito, né? E aquele negócio do agregar que eu te falei, que eu acho que você tem, esse negócio de você conseguir se comunicar muito bem com todos os setores, e a tua equipe é muito, muito fiel a você, né? Eu acho que elas fariam de tudo para te proteger. Sabe por quê? Porque você faz tudo para protegê-las também. Né? Então existe uma lealdade ali, uma cumplicidade entre vocês que torna isso que nós possuímos. E eu vou te dizer, isso para mim foi uma surpresa, porque você não era assim.
É que eu sempre fui um pouco mais brava, assim. Você sempre foi uma pessoa um pouco mais, assim, uma personalidade mais forte. E eu acho que você continua tendo a sua personalidade forte, todo mundo te respeita. Só que você hoje, na minha cabeça hoje, trabalhando com você, você lidera de uma maneira muito mais, assim, muito mais agregadora, entendeu? Olha, o que eu converso bastante com eles, e agora falo eles, né, porque veio um menino junto aí para ficar na nossa equipe, é que a gente tem sempre que ter muita comunicação, muito diálogo, e não importa o que aconteça, você tem que ajudar o seu colega, porque dias difíceis todos nós temos, e mais de uma vez. Então, se hoje eu te ajudo, eu te ensino, eu te trago para perto, amanhã eu que vou precisar dessa ajuda, eu que vou precisar que alguém me puxe para perto. Então, eu converso muito disso e eu sinto que todos eles são ávidos por isso também. Eu acho que eu tive sorte, claro, o cuidado de trazer pessoas que são inteligentes e que são muito conectadas com a reprodução assistida e com o trabalhar duro, mas eu acho que eu tive sorte também, porque as pessoas, elas se deram bem, né? Elas se deram bem, elas se identificaram umas com as outras, elas se identificaram com a Originari, e aquela equipe está cada vez se construindo um pouco mais, desafios acontecem, a gente às vezes tem que parar um pouco, dar um passo para trás, falar, pessoal, vamos conversar sobre isso, e a gente tem caminhado bem. Então eu vejo que é muito isso, é de lembrar que hoje eu posso estar numa posição melhor, mas amanhã eu posso estar numa situação pior, e que eu vou sair disso porque eu tenho colegas que vão... que vão te apoiar, exatamente, e vão suportar, vão te dar o suporte que você precisa. Vão me valorizar, vão me ensinar e vão... Mas aí, assim, fala um pouquinho, de você. Eu conheço, por incrível que pareça, eu te conheço há muito mais tempo do que a Heloísa, certo? Pessoal, sabe que elas falam pra mim que eu tenho 3 esposas. Patrícia, você tá ouvindo? Patrícia é minha esposa. Assim, minha esposa no papel. Não fica com ciúme. Mas a minha primeira esposa é a Joyce. Eu sou mais velha, né? Eu conheço ela há mais tempo do que você, que eu posso fazer. E a minha segunda esposa é você, meu amor. E a minha terceira esposa agora é a Heloísa, né? Certo? Então, essa é uma brincadeira, uma piada interna. Mas, enfim... Piada interna. Apesar de você ser minha primeira esposa, eu conheço mais a história da minha terceira esposa do que da primeira. Então, eu tô super curioso para saber... Essas novinhas que chegam. Quem que é a Joycezinha lá de criança da Zona Leste, que eu acho que você é da Zona Leste. Do Tatuapé. Do Tatuapé, que eu li isso, eu lembro. Até te encontrei um dia, faz muito tempo, lá no Lar Center, uma vez, não sei se você vai lembrar, mas enfim, tudo bem. Mas eu lembro. E você, como é que você chegou até aqui? Como é que foi a tua vida? Onde que você estudou? Conta tudo isso aí pra gente. Assim como a Elo, eu também sou filha única, né? Meus pais escolheram ter um filho só naquela época, porque entenderam que para que eu estudasse, eu tivesse acesso a algumas oportunidades, um filho era o ideal, era o que cabia na vida, que cabia no orçamento, que cabia no sonho. Então, eu sempre estudei muito e com gosto. Era engraçado isso. Minha mãe me incentivava muito a ter amigos e ir para a escola, acho que um pouco preocupada por eu ser filha única, claro. Mas no final aquilo para mim era muito legal. Eu não era uma nerd assim, mas eu amava estudar. Eu adorava ir para a escola. Eu adorava os finais de semana também com os meus pais, mas eu adorava estar entre amigos, e meus pais sempre me estimulando, me incentivando. Quando chegou perto de escolher o que eu ia estudar como faculdade,
O meu pai, que sempre trabalhou na indústria farmacêutica. Olha, só não sabia disso. Meu pai começou como representante comercial, depois virou gerente de produto. Então, eu falo que eu devo a nossa vida, a nossa estrutura toda à indústria farmacêutica. Eu tenho um respeito gigantesco por todos os profissionais da indústria que a gente acaba agora tendo tanto contato, né? Porque meu pai fez a carreira inteira dele na indústria. E ele falava para mim, não escolha nada da área da saúde. Porque você vai trabalhar muito, você vai achar que você não é reconhecida o suficiente. Então, vai estudar arquitetura, vai estudar direito. E ele tinha razão. Ele tinha razão. Homem sábio. Ele tinha razão e eu falava, imagina, eu gostava da aula de biologia dos humanos mesmo. O ser humano sempre foi um assunto interessante para mim. A saúde, a doença e a cura, sempre foi um assunto que me encantou. Mas teve um filme que eu assisti, gente, isso vai entregar super a minha idade. Ele, acho que chamava O Homem Invisível, com o Kevin Bacon. Ai, meu Deus, entregou a idade, eu sei qual filme é e é maravilhoso. E o cara, ele era um cientista, não lembro se ele era um médico, um cientista. Não é preto e branco, coisa nenhuma. Eu lembro flashes do filme. Ele era, não lembro se ele era um cientista ou um médico, eu não sei. Eu sei que ele tinha um laboratório de ponta, mostrava uns equipamentos incríveis. Eu falava, mas eu gosto desse negócio de saúde, de gente, de ser humano, mas eu gosto desse negócio de tecnologia. Olha, eu gosto desse negócio de tecnologia. Eu queria um laboratório assim, meio na NASA, mas sem ser na NASA. Eu queria um negócio de gente. Eu pensava isso nova, muito nova, porque eu assisti esse filme, era um bebê, né? Claro. Não, eu não lembro mesmo de que ano que é. Mas eu me lembro de ficar com aquilo do laboratório super high-tech na cabeça. Aí, enquanto eu estudava inglês, também teve a clonagem da Dolly. E eu era bem nova também. E eu lembro que o professor pediu para a gente dissertar sobre algum tema da atualidade, ia ser um trabalho que valia a nota, e eu lembro que eu fiz todo o trabalho sobre a clonagem da Dolly, né? Que coisa, como as coisas, elas vão mesmo sendo construídas dentro da gente. É isso, né? E aí pensava, quando chegou no momento de decidir, eu falava, mas será que é medicina? Não sei, eu não tenho isso muito do toque, né? Eu sou muito de abraçar, de ser carinhosa, mas eu não sei se eu saberia cuidar de uma pessoa como ela merece quando ela está numa situação mais vulnerável. E aí pesquisei um pouco, encontrei esse negócio da biomedicina. Eu falei, tá aí. Vou fazer esse negócio. Tecnológico, cuida de gente. Ninguém sabe se eu sou bióloga, ninguém sabe se eu sou médica, e tá tudo bem. Tá tudo certo, porque o importante é que eu fiz a faculdade. E quando eu estava no primeiro ano da faculdade, o responsável pelo laboratório da clínica onde nós nos conhecemos foi dar uma aula num congressinho universitário. E aí eu olhei aquilo, eu falei, olha que laboratório legal. E olha que há tantos anos atrás esse laboratório de reprodução assistida não era nada, né, gente? Tinha uma incubadora, um microscópio e uma centrífuga. Isso é incrível como mudou, não? Não tinha nada, mas eu falei, isso é legal. E aí eu comecei fui lá no final da aula dele, da apresentação, peguei o cartão, ele falou, eu sou fulana de tal, olha que eu sou embriologista nessa clínica, guardei o cartão, devo estar até hoje. E aí, liguei. Oi, tudo bem? Me dá um estágio? Ai, mas que ano você tá? Tô no primeiro. Não, esquece. Não, primeiro não. Quando você se formar, você me liga. Aí eu pensei, depois de uns 6 meses, vai que ele mudou de ideia. Oi, tudo bem? Pentelha. E não tinha, né, gente, muitos negócios aliás, não tinha nada de rede social, não tinha LinkedIn. Não tinha nem celular, né? Tinha lá um celularzinho. Tava começando. E-mail também era um negócio super moderno. Então, eu não mandava e-mail, eu ligava mesmo, ligava na clínica. Oi, tudo bem? Oi. Lembra de mim? Mais ou menos. Que ano que você está agora? Agora eu estou no segundo. Não. Quando você se formar. Quando você se formar. Passaram-se mais 6 meses e a cada 6 meses eu ligava. Oi, tudo bem? Lembra de mim? Me dá um estágio? Quando eu ia ingressar no último ano, acho que ele cansou. Ele falou, tá bom, vem, faz o estágio. E realmente eu precisava fazer um estágio.
para se extracurricular, para me formar. Então, aquilo caiu como uma luva. E só que a clínica, como você lembra bem, começava a trabalhar às 5h30 da manhã. Isso aí. E eu falei, bom, eu estudava num período semi-integral, então eu tive que mudar o meu período para o noturno. Puxa vida, é mesmo que você fez isso? E o meu coragem. coordenador na época, ele foi uma pessoa tão querida, ele foi tão paternal comigo, quando de novo, eu gostava de estudar, então eu era uma ótima aluna, eu tinha um ótimo relacionamento na faculdade. E aí, quando ele viu que eu estava pedindo a transferência, o pessoal da noite tem uma carga diferente, então eles tinham mais anos de faculdade. Ele falou, puxa, vai ser tão complicado para o seu currículo se a gente fizer isso. Vamos fazer o seguinte, eu deixo você matriculada de manhã, como se você estivesse vindo para a faculdade de manhã, só que você vem à noite. E aí a gente tinha o estágio no hospital, que acontecia à noite, né? Ele falou, e você vem para o hospital da faculdade à noite, e você cumpre as horas aqui, eu assino e tá tudo certo. Só que eu estudava em Mogi das Cruzes, e a clínica era no Ibirapuera. Que cara legal, hein? Ele foi... Como ele foi legal com E eu vou você. te falar, nunca tinha falado com ele, assim, eu tinha, né, oi professor, nunca tinha tido um Você vê como contato. tem gente que faz diferença na nossa vida, né? Tanto Do que nada, né? Quando eu pedi a transferência e a secretária dele me ligou e falou, olha, o professorado quer, ele chamava José Eduardo e era carinhosamente chamado de Ado, o professorado quer conversar com você, marcou um dia 1h. Falei, nossa, não acredito que esse homem vai, né, estragar tudo. Desistiu da ideia. Entrei na sala dele verde, falei, meu Deus, que esse homem vai brigar comigo, por quê, né? E no final ele falou, olha, eu estava vendo aqui, Joyce, então vamos fazer desse jeito. Vamos. Deu tudo certo. Puta, que cara legal. Então eu ia para Mogi, eu saía da clínica, umas 4, 5 horas, pegava um fretado, ia até Mogi, ficava na faculdade até 11h30, depois pegava outro fretado. Graças a Deus, na época eu morava na Zona Leste, Mogi das Cruzes era perto, era perto. Então eu chegava em casa lá pela meia-noite e meia, aí eu pensava, tomo banho ou Durmo. como ou durmo. Banho tinha que tomar, né? Então eu tomava banho e dormia. Mas todo dia você tomava banho? Eu tomava banho todo dia, eu ia dormir com o cabelo encharcado, vivia gripada. Precisa de tudo isso. Às vezes no inverno dá pra saltar alguns dias. Não saltava porque no laboratório tem que estar inverno, cheirosinho. Dá pra saltar alguns dias. E aí eu acordava, eu chegava em casa meia-noite e meia, e 4 horas eu já estava de pé, porque eu tinha que estar às 5h30 na clínica onde nós trabalhávamos. Uau. E foi assim um ano inteiro de estágio. Só que a gente é jovem, a gente tolera esse Então tipo de eu vou só dizer, eu drive. posso só dar um recado. Olhando para a câmera agora, professorado, o senhor é o grande, tomara que o senhor nos ouça, o senhor é um dos grandes responsáveis por muitos bebês que já nasceram nesse país. Nossa, muitos. Certo? E também responsável pela minha tranquilidade hoje no laboratório da Clínica Originária. Muito obrigado. Professorado, muito obrigada. E aí passou um ano de estágio e a carreira começou a se desenvolver mesmo. Fiquei muitos anos nessa clínica onde nós trabalhamos juntos. E aí veio uma oportunidade de trabalhar fora do país. Eu acho que isso foi o grande divisor de águas na minha carreira. Então foram muitos anos aprendendo e crescendo na primeira clínica que nos abriu as portas. E aí eu já era uma embriologista sênior, apesar de eu era jovem, porque eu comecei muito cedo mesmo, eu estava na faculdade. E aí eu tive essa oportunidade de ir para fora do país, que me chamaram para trabalhar, porque justamente eles estavam aposentando um coordenador de laboratório, um supervisor, lá eles chamam de supervisor, e a diretora do laboratório de lá me conhecia por eu ter treinado algumas pessoas que ela também... que nós conhecemos em comum, e ela me fez esse convite, a Kathleen Miller. E ela falou, eu tenho interesse que você venha para me ajudar a cuidar do laboratório, para supervisionar o laboratório, porque você é jovem e domina um movimento grande, domina todas as técnicas, e para eu formar esse tipo de profissional nos Estados Unidos demora muito. E aí foi super difícil tomar essa decisão, né? Eu sou filha única, eu tenho uma relação muito próxima com os meus pais, o desconhecido, né?
Mas Claro. Fui porque é uma clínica muito grande, muito poderosa nos Estados Unidos, e eu sabia que aquilo podia me trazer muito conhecimento, muito Muita diferencial. experiência, né? Uma experiência Foi. totalmente diferente. Né? Foi uma experiência muito Porque bacana. clínica grande nos Estados Unidos é grande, né? É grande mesmo. É um movimento insano, né? Era um movimento insano e que É acho que isso, trouxe muito desse senso de organização que eu tento que a gente estabeleça na Originária, essas vivências do que dá certo, né? Então, são coisas que dão certo. Claro. E eu fui para lá, fiquei 2 anos, foi uma fase muito feliz da minha vida, foi um crescimento pessoal enorme. Eu fui sozinha, 3 malas, e montei o apartamento, fiz amizades, tenho amizade com as pessoas até hoje. Eu fui muito bem recebida, às vezes dava medo, né? Porque falavam tanto dos americanos, eles são mais frios. Olha, eu vi de pessoas... acho que até falando um pouco desse machismo, né? Olha, toma cuidado, hein? Eles veem brasileira de uma maneira super preconceituosa. Então, mais sensual, exatamente, mais uma coisa mais carnaval. Toma cuidado, porque eu era bem jovenzinha, assim, Aí né? você junta mais nesses mais jovem. nesses preconceitos, né? Junta-se o fato de você ser latina, junto com ser mulher. Então, quer dizer, deve ter sido um desafio, já que a gente está falando de femininos aqui, deve ter sido um desafio enorme para você, né? Eu fui com medo. Mas é aquilo, né? Quando a gente foca, a gente se concentra. Eu trabalhei duro e eu fui reconhecida, porque isso nos Estados Unidos realmente é meio que matemático. O quanto você trabalha, o quanto você se dedica... Realmente, isso é o que eles chamam de sonho americano, na verdade, é só uma equação de muito trabalho, muita dedicação. E eu estava lá para isso. Eu estava para me doar, para aprender, para trabalhar bastante, e eu assumi a posição, né, depois de 3 meses que eu cheguei, eu assumi a posição de supervisora do laboratório. Foi muito engraçado, porque realmente o Roberto, que era o supervisor, ele era um colombiano que estava se aposentando, ele é um senhor. E ele olhava para mim, eu tinha 20 e poucos anos, ele falava assim, eu não estou entendendo o que a Kathleen quer com você. E eu brincava com ele, eu falava assim, nem eu, Roberto, mas me ensina o que você precisa me ensinar, porque eu tenho tempo aqui para aprender. E foi assim que... E também o pessoal ainda brincava, porque a gente tem esse jeito do brasileiro, né, de ser mais carinhoso, de ser um pouco mais amigável. Então, eles brincavam, a brasileira está chegando aí, esse bando de embriologistas, eles viraram uns abraçadores, então, porque toda hora a gente se abraçava todo mundo, oi, tudo bem, essas coisas que a gente tem, que eles não tinham. Eles falavam, o que aconteceu com essa equipe? E foi uma sintonia muito bacana. Aí, depois de 2 anos, eu comecei a sentir muita falta da família. A gente conversou, acho que no meio, né? Foi no meio disso. No meio disso, eu não tinha projeção de retorno. Mas eu comecei a sentir muita falta da família, eu tive muito medo de não constituir uma família lá e ficar muito longe dos meus pais. Eu vinha para o Brasil, meus pais iam me visitar, mas não é a mesma coisa. E eu decidi voltar. E voltei de novo para a clínica que nos abriu portas. Fiquei lá mais muitos anos, também com uma oportunidade muito bacana de coordenar a equipe, de aprender alguns diferenciais que a clínica tinha, até que de repente surgiu o meu querido Georges veio conversar comigo e eu lembro de a gente ter tido essa, né, não só com você, mas com os diretores, a Luísa participando, foram longas conversas, mas tudo aquilo estava me deixando muito segura, porque eu sabia que eu estava voltando para um território conhecido, para um território sério. E também foi uma despedida difícil, porque... Claro, eu imagino. Acho que todo mundo que fez as contas já imagina, né? Que eu tenho mais de 40 anos e destes meus 40 anos, mais da metade da minha vida, eu vivi conectada com a outra clínica. Então, eu tinha raízes muito profundas. Mas... a todo momento que eu pensava na mudança, eu pensava com segurança.
Era com um pouco de tristeza de sair daquela família, mas eu ia caminhando com segurança, porque eu ia para um território de pessoas sérias, de pessoas que eu conhecia o trabalho, até que a gente tomou essa decisão e eu assumi o laboratório da Originari em agosto de 2021. Também. Nossa, daqui a pouco é 3 anos já. Pois é, já tem quase 3 Meu anos. Deus. E a gente só agradece, né? Por ela ter tomado essa decisão e ter vindo aqui nos ajudar nesse sonho, né? E Obrigado. E nesses quase 3 anos, a minha vida, assim, aí quando voltei para o Brasil, depois de um tempo eu conheci o Guilherme, o meu marido, e hoje a gente está junto, a gente sempre se perde nessas contas. Seu segundo marido. O meu segundo marido, é meu marido no papel. Que fique claro, o marido no papel. Que fique claro. Acho que a gente está junto há uns 11, 12 anos, então, depois de um certo tempo juntos, e já na Originari, a gente embarcou no sonho de ter um filho. Aí eu engravidei na Originari, assim, né? Trabalhando na Originari, e foi incrível. Foi muito legal. Porque quando eu fui contar para cada um de vocês que eu estava grávida, eu me lembro até hoje dos beijos, dos abraços, do choro. Muito legal. E eu fiquei tão grata de viver isso perto de vocês. E se eu chorar aqui, vocês vão ter que cortar esse podcast. Porque foi demais. Assim, foi muito legal mesmo. Eu lembro a sua do dia gravidez que eu te foi muito contei. legal. A sua gravidez foi muito legal, porque foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa enorme. A gente tinha acabado de conversar de congelamento de óvulos. Você tinha congelado óvulos, eu congelei óvulos nos Estados Unidos. E de repente você aparece grávida, já numa idade Exato. que às vezes pode ser mais difícil. Exato, né? Exato. Até foi uma das coisas que quando eu e o Gui, a gente falou, puxa, a gente vai tentar agora, como é que a gente vai estruturar isso? Porque estruturar isso a gente entendeu. A gente tenta um pouco em casa, não vai dar certo. É isso, A gente faz o tratamento na Originari, também não vai dar certo. A gente vai ter que ou buscar seus óvulos lá nos Estados Unidos ou fazer o tratamento lá. Meu Deus, e a gente estava meio que programado para fazer todo o percurso. Eu entendo que a Joyce e o Guilherme, que é o marido dela, que é urologista, que também trabalha com reprodução, certo? Eles são pessoas só um pouco assim planejadas, né? Pelo menos o que eu conheço, sabe? Sempre ali com os movimentos assim bem planejados, né? Então você imagina que realmente isso que ela está contando deve ter acontecido. Foi um planejamento de um ano, né? Como é que a gente vai fazer? Quando é que você pode tirar férias para a gente ir para os Estados Unidos? Porque a gente já imaginava que o percurso ia ser esse, o caminho todo. E eu contei para cada um de vocês. Quando eu sentei na sua frente, eu lembro que eu comecei a conversa, você já encostou e pensou, meu Deus, vou ter que fazer o tratamento dessa menina. Aí eu falei, mas calma, tem um desfecho diferente. Eu tô grávida. Que legal. Foi muito legal esse dia, porque foi uma surpresa muito boa, né? Muito positiva, né? A gravidez sempre é uma notícia boa, né? Sempre. A gente teve uma médica que trabalha com a gente que engravidou e ela estava super assustada, né? Ela veio me contar, assim, faz um tempinho. Sim. E porque ela não estava esperando engravidar, Sim. né? E ela achava que não era a melhor hora da carreira. Aquela história que essa é outra coisa da mulher, né? Assim, pro homem não tem hora da carreira, né? Não. Agora, a mulher tem essa história, porque realmente a gravidez, né? A mulher engravida, a mulher vai ficar um tempo fora do trabalho, né? Você sabe que na Europa é diferente isso daí? Sim, são anos de licença você sabe que dois. Eu acho que na Alemanha, se eu não me engano, são 2 anos. E o homem junto. Sim. E olha como isso é mais justo, né? Mas, enfim, essa é outra história, né? Aqui a gente ainda tem essa história da mulher ser a dona do lar ali e tal, né? Mas, assim, então tem essa história, vai atrapalhar minha carreira e não sei o quê. Daí eu olhei pra ela e falei assim, fulana, não vou falar o nome dela, mas ela sabe quem é. Falei, fulana, é o seguinte, a gravidez é uma notícia boa, não transforma a melhor notícia da tua vida numa notícia ruim. Ai, doutor Georges, como eu precisava ouvir isso. Eu falei assim, mas é isso, meu. A gravidez, mas eu vou ficar não sei quanto tempo fora da clínica, não sei o quê. Eu falei, e daí? A gente vai sobreviver, e daí? Né? Não é verdade isso? A gravidez é uma notícia boa, pessoal. Né? Sempre é uma notícia boa, né? Claro, quando você quer engravidar, quando você
Ainda tem situações, a gente também entende, claro. A mulher é dona do seu corpo. Mas assim, é incrível isso, né? Sim. Assim, como que... E essa é uma história... Eu lembrei disso porque você falou da tua gravidez, como foi feliz aquele momento. E algumas mulheres, elas têm essa história. Puxa, e agora? Eu tenho paciente que chega para mim e vai congelar óvulo, congelar embrião, por quê? Eu acabei de entrar no meu trabalho, eu não posso dar essa mancada de engravidar agora. Como assim dar essa mancada de engravidar agora? Dá vontade de falar, nunca falo, né? Porque quem sou eu para julgar o que as outras pessoas pensam. Mas, cara, você tá num lugar que é uma mancada engravidar, eu não sei se é o lugar certo, sabe? Hoje em dia você pensar desse jeito, né? Uma mancada, a grávida. Você sabe que tem alguns estudos, viu, meninas? Isso é verdade. Você pode ler. Tem alguns estudos que mostram que a mulher que engravida, quando volta a trabalhar, ela volta melhor. Ela volta melhor, dando mais conta do recado ali. Porque talvez, aí tem várias teorias, talvez esteja mais feliz, talvez esteja mais completa com a história da gravidez, ou sei lá, o que acontece no cérebro, sei lá. O fato é que volta melhor. Então assim, até nisso a gravidez é uma boa notícia. Né? É parte da vida. É uma parte importante para quem quer engravidar. E tudo bem não querer engravidar também, pessoal, né? Exato. Mas é porque rola esse preconceito, né? Às vezes, né? Tem vocês devem difíceis. viver isso, não sei, vocês já devem ter sentido Eu isso. acho que essa questão do ambiente é um ponto que acaba influenciando positivo ou negativamente. A clínica, desde o início, eu acho que nós não tivemos nenhum período em que não houvesse uma colaboradora grávida. É verdade. Então, acho que desde o início da clínica, desde janeiro de 2020, por todas as fases da pandemia, enfim, nós sempre tivemos alguma colaboradora que estava ali nesse processo de construir sua família grávida. E a gente sempre tenta perpetuar um clima dentro da clínica de muita compreensão, né? Então, muito auxílio, muita compreensão. Eu, por exemplo, não tenho filhos, mas... Ainda. Mas, de uma forma geral, a gente tenta ser respeitoso e entender a melhor forma de colaborar com a mãe, com o bebê, com aquele momento que é tão delicado, que é um momento tão íntimo, particular, que aparentemente não existe manual, né? Então, algumas passam por uma experiência de uma forma, outras passam por uma experiência completamente oposta. Então, a gente sempre tenta desenvolver um ambiente seguro para que, independente de qual seja esse cenário, né, vocês se sintam sempre acolhidas e a gente sente respeitadas. falta de uma gravidinha. Sem antes saber que tinha uma pessoa grávida na minha equipe, eu lembro que eu parei no posto de enfermagem e falei com a equipe do 7º andar ali. Falei, gente, tô sentindo falta de uma gravidinha aqui. Tava estimulando as meninas ali, né? Mal sabia eu que já tinha uma na minha equipe. Fora as meninas... Ficou incrível. Fora as meninas que precisam de tratamento para engravidar, que trabalham na clínica e que já fizeram tratamento com a gente. É um maior orgulho. Eu tenho algumas pessoas que trabalham com a gente, comigo, enfim... E que eu fiz o tratamento, elas engravidaram. Mas são as noites sem dormir dos embriologistas, né? E as minhas também, acredite. Porque a responsabilidade... Sempre a gente tem a responsabilidade, vamos deixar isso bem claro. Mas, quando você tem uma questão emocional, mais emocional envolvida, é sempre mais difícil, né? Então, para mim é um orgulho quando chega alguma colaboradora. E a gente estava até contando outro dia quantas já foram, né? que fala para mim, doutor Georges, eu queria que você fizesse meu trabalho. É um puto orgulho, porque a pessoa vê como que ela sabe intimamente como é que você trabalha, ela falar com você para cuidar dela, quer dizer, ela entende que você faz um trabalho adequado. Então, é um puto orgulho para mim, eu fico super contente. Apreensivo, mas contente, né, Heloísa? Certo? Né? É uma honra, mas que causa é uma honra mesmo. Um frio é muito na alegre. Barriga, né? É um frio na barriga. Ainda bem que a grande maioria dessas histórias deram certo, né? Tem inúmeras. E é um orgulho para mim. É um orgulho, porque quando eu vejo... Então, quer dizer, não só a gente não fica chateado quando alguém engravida, mas na verdade a gente faz algumas delas engravidarem. E às vezes eu conto isso para uns amigos que não tem muito essa pegada, né? Fala, você é louco você vai fazer o tratamento da tua funcionária para ela engravidar? Eu falei, eu vou.
pô, cara, é a vida dela, meu. Muito mais importante do que qualquer outra coisa. Né? E a gente tá lá para isso. É isso, pô, é a minha função na vida, né? Isso. Né? Eu hoje considero, pô, faz 21 anos que eu só faço isso da minha vida. Então, 22 eu acho esse ano. Pô, essa é a missão da minha vida, não tem? É quase metade da minha vida. Tô falando a minha idade, né? Quase metade. A minha é muito mais do que a metade, muito mais. Quase metade da minha vida que eu só faço isso. Né? Que eu fico 70%, como a Heloísa fala, 70% do meu tempo só pensando nisso. Então, pô, essa é a minha missão. E eu não vou fazer isso com as pessoas. Eu sou embriologista, eu não sei, não me pergunte mais nada. E eu não vou fazer as pessoas que estão comigo o tempo todo, cuidando do sonho das outras, também terem os teus. Que, pô, isso seria uma falta de empatia, no mínimo, para dizer egoísmo, o mínimo. Né? Que absurdo, né? E é muito contente, apesar de ser, assim, emocionalmente, assim, tem uns cabelos brancos aqui que vocês estão vendo, que muitos deles eu ganhei nessas histórias aí, né? Sem dúvida. E aí, meninas, sabe o que eu queria saber de vocês? E essa é uma curiosidade mesmo, de vocês duas. Duas coisas. Quais são os preconceitos que vocês já sentiram nessa história de vida de vocês? Se vocês já sentiram isso mesmo, ou se não. Ou se vocês tiveram sorte de não ter sentido isso. Os preconceitos mesmo machistas da vida, estou dizendo. E os desafios que vocês veem em serem mulheres líderes de equipes grandes como vocês têm, sabe? E ter que lidar também, né, dentro dessa liderança, com homens com personalidade, né, Heloísa? Com personalidade bastante forte, né? Ela chama a gente de machos alfa. Ela até me recomendou assistir esse seriado. Depois vocês assistam. Tá no Machos Alfa, tá no Netflix. Você falou pra eles assistirem. E ela falou pra gente assistir. E tivemos ganhos, né? Eu assisti, pessoal. Isso que é o pior. É bom, vale a pena. Machos assistam. E eu queria ouvir um pouco, Elo, Joyce, o que vocês já viveram nisso daí? Quais são os desafios que vocês têm? Eu acho que essa questão do preconceito, ela realmente existe. É claro que hoje, como a Joy falou, as mulheres conquistaram o seu espaço, vêm conquistando o seu espaço todos os dias, mas esse preconceito ele ainda existe, infelizmente. Muitas vezes a gente sente que a mulher ela precisa ter mais elementos para provar que ela está certa do que em muitas situações um homem precisaria. Olha só, vocês sentem isso ainda hoje? Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que, né, talvez em uma conversa entre dois homens, um elemento seria o suficiente para que a outra pessoa entendesse o cenário. Quando uma mulher tem a palavra, quando uma mulher tem a voz, ela precisa estar cercada de argumentos. Ela precisa estar cercada de elementos que façam com que as pessoas se sintam seguras em ouvi-la. Por mais que a mulher tenha essa visão de ser a cuidadora, de ser a zelosa, ainda assim, as pessoas precisam de muitos elementos vindos da nossa voz para dar um crédito e acreditar que aquilo realmente é real, de que aquela é a melhor estratégia. Então, acho que esse é um ponto que ainda existe. A gente ainda luta todos os dias para revestir os nossos argumentos da melhor forma, para que 2 vezes mais fôlego. 2 vezes mais fôlego, 2 vezes mais fôlego para chegar no mesmo lugar. Exatamente. 2 vezes mais estudo, mais argumentos, mais previsão de situações. Eu acho que isso ainda é muito real. Infelizmente, faço minhas as suas palavras, porque é um pouco isso mesmo. São anos a mais, são argumentos a mais, é um fôlego a mais que você tem que ter para chegar no mesmo lugar. E ainda hoje. E ainda hoje na nossa posição extremamente privilegiada na sociedade, no ambiente profissional e nas nossas famílias. Ainda assim, a gente consegue reconhecer que esse lugar, ele é batalhado com muito mais força do que se fosse um homem. Eu lembro quando o estagiário chegou, ele fez uma brincadeira, coitado. Você deve estar ouvindo daqui a pouco.
Ele fez assim. Eu não vou falar que o nome dele é Natan. E que ele é São Paulino. Ele falou, ele comentou com alguém do trabalho antigo dele, que era um time só de mulheres. E ele tava contando isso, coitado, ele contou, ele não percebeu que eu tava perto, assim. Aí ele falou, eu comentei com o fulano que trabalhava comigo, que era um time só de mulheres, e o fulano falou pra mim, mas vai ser bom ter um homem no meio das mulheres. É a frase, né? É a frase que... clichê. É o machismo estrutural, pessoal. O cara nem falou por mal, mas é Exatamente, uma frase coitado, ele estava contando uma conversa com um ex-colega de trabalho, mas eu saí ali do meu cantinho, mas eu falei, olha, deixa eu te contar uma coisa, eu não quero nem saber qual o cromossomo de quem trabalha aqui, desde que vocês trabalhem direito, para mim tanto faz, ser XX, ser XY, o importante aqui é comprometimento, é trabalhar sério. O cara tinha acabado de começar. Coitado. Tá tudo bem já, a gente já entendeu. Mas eu falei, esse tipo de fala não é aceitável aqui dentro. Então, assim, eu não admito que ninguém fale que tal ação de uma embriologista A ou B é porque ela está num determinado dia do ciclo, ou porque ela está passando por alguma situação em casa. A gente está brincando aqui porque o cara é gente boa pra caramba. Não, eu estou contando uma história bem pontual dele, não tem nada a ver. É cara gente boa pra caramba e tal. Só que é incrível como como vocês ainda têm que ter esse tipo de conversa com as pessoas, né? E aí eu ia perguntar uma coisa mais capciosa para vocês. Porque é uma curiosidade que eu tenho mesmo. Meninas, este tipo de machismo, preconceitos que vocês estão aqui falando e eu estou aqui pensando, e é isso mesmo, né? Esses são os grandes desafios de vocês, que nós homens não temos, né? Vocês sentem só dos homens ou entre as mulheres também? Porque eu fico às vezes com a impressão que as mulheres com elas mesmas têm um machismo estrutural ali também. E muitas nem reconhecem o quanto isso é machismo, perceber, né? E o quanto isso é prejudicial para elas mesmas. Então é isso. Elas não reconhecem. Vocês têm uma equipe praticamente só de mulheres. E mesmo assim esses desafios existem, né? Sim, com certeza. O quanto que... Nem consigo dar algum exemplo, nada disso, mas às vezes em algumas mulheres a gente percebe como elas se referem a outras mulheres e por que tal ação ela é permitida num homem, ela não é permitida na mulher, por que a mulher tem que ser mais comportada, mais delicada, e às vezes isso é muito intrínseco, e a mulher não percebe. Ela não percebe que ela foi criada assim, e ela viu isso como verdade, e ela não consegue reconhecer que isso não é bom para ela, não é bom para a mulher do lado dela, não é bom para a humanidade. Às vezes ela nem reconhece que é machismo, né? Exato. É uma coisa tão intrínseca que não reconhece. Acho que cria-se um cenário de competição, um cenário de falta de acolhimento entre duas pessoas que muitas vezes estão sofrendo pelos mesmos motivos, que estão compartilhando muito mais dos sentimentos do que pensam, porque são motivadas por esse espírito de competição um pouco saudável, esse espírito de comparação um pouco saudável, né? Acho que a comparação é muito dura e é pouquíssimo saudável. Então, acho que esse também é um desafio diário nosso de mostrar para todo mundo que está lá conosco que é um ambiente seguro, que a gente pode conversar, que tem espaço para todo mundo. Para todas, não é para ter competição, não é para ter julgamento, desrespeito. E é faz parte de ser mulher também, lidar com essas situações. E algumas, inclusive, por elas terem sido moldadas numa sociedade tão machista, às vezes elas não acreditam no próprio potencial. Elas não sabem o quão longe elas podem ir. É isso. Porque simplesmente elas não foram estimuladas, ensinadas, valorizadas. O que ensinaram para elas é que elas têm um limite. Exatamente. E que não pode sair daquele limite. Exatamente. Isso realmente é um desafio. Mas eu acho que aos poucos, né, a gente espera pelo menos que as coisas... Você tem um filho homem, eu também tenho 2. E eu vejo, você sabe que o seu filho é pequenininho ainda, mas eu vejo nos meus filhos, você sabe que
que a geração deles, eu tenho um filho de 16 e um de 13, e eu sinto que eles têm um mindset totalmente diferente, sabe? Porque eu acho que essa pauta, porque existe, às vezes a gente fala, às vezes a gente não, mas às vezes se conversa, puxa, hoje tem um exagero no feminismo, mas sabe o que eu acho? Que faz tanto tempo que a gente é machista, que se não tiver um exagero mesmo na história do feminismo, a coisa não vai entrar Não na vai ter a cabeça. ruptura. Então, você tem que ter uma ruptura, você tem que ter o exagero para as coisas se equilibrarem, sabe? E eu acho que isso está funcionando, espero, com essas gerações mais novas. Vamos ver se é verdade ou não. Claro que é uma mudança lenta, gradual, enfim, cultural, não é fácil, vocês sabem disso. Meninas, para a gente terminar, porque a gente já ficou bastante tempo conversando aqui, como eu disse, vocês me conhecem, eu ficaria aqui até amanhã falando com vocês, ainda mais com mulheres tão interessantes. Minhas duas esposas, a primeira e a terceira. Mas assim, sabe o que eu queria? Que vocês duas, uma de cada vez, desse um recado aí para vocês. São líderes, vocês conseguiram atingir um patamar dentro, claro, do lugar onde vocês trabalham, que poucas mulheres conseguem. É por isso que a gente está aqui. E é por isso que eu chamo que vocês são mulheres inspiradoras, assim como, infelizmente, tem outras na clínica que poderiam estar aqui, mas que não puderam, né? E eu queria que vocês falassem alguma coisa para quem está nos ouvindo, assim, uma mensagem. Elô, primeiro. Eu acho que parece aquela frase de cartão, de Feliz Dia da Mulher e essas coisas, mas dentro de si, toda mulher tem uma história inspiradora. Tem uma porção dela que é inspiradora. Tem uma porção dela que é feita de sonhos, que é feita de sentimentos, que é feita de desejos, de objetivos. E eu acho que o recado é: a gente precisa acreditar nisso. A gente não pode abafar esse som dentro da gente. E o caminho, ele acontece. A partir do momento em que a gente acredita, o caminho acontece. Ele não é fácil. Às vezes a gente precisa do professorado para ajudar no estágio. Às vezes a gente precisa de uma história pessoal que acaba nos obrigando a seguir outro caminho. Mas o caminho existe. Então, eu acho que o segredo é não abafar essa voz dentro de você, porque todas vocês são inspiradoras de alguma forma. E você, meu amor? É difícil falar depois disso, hein? É muito difícil. A Heloísa, ela sempre tem um pouco de poesia muito profunda. Ela toca flauta. Ela é flautista, ela é flautista. Eu não sou flautista, mas eu sou mais objetiva, porque eu não sei nem tocar uma campainha, quem dirá uma flauta. Mas eu acho que, complementando, se é que é possível, o que a Elo tentou deixar de mensagem, é vencer a palavra que eu acho que mais domina a mulher, que é o medo. Né? É isso. A mulher, ela tem muitos e grandes medos. Então, é encarar de frente esse medo e lembrar que a gente é maior do que ele. E continuar caminhando. Seja a direção que você escolher, que você encontrar a felicidade, olhar para o medo e falar: quem manda aqui sou eu. Eu vou continuar. É isso. Então, menos poesia, menos flauta, mas é isso, é não pensar no medo, é vencer o medo. Porque a vida da mulher é muito construída com medos. Então, se a gente puder pegar um de cada vez e vencê-los, a gente vai estar dando passo, né? É isso. Meninas, primeiro eu queria agradecer demais, foi demais essa conversa. Obrigado por compartilhar um pouquinho da vida de vocês. Obrigado por inspirar um pouco quem está nos ouvindo, tanto homens quanto mulheres. Realmente é uma honra, um orgulho trabalhar com vocês. Vocês são demais, vocês sabem disso. Eu falo isso quase todo dia para vocês sabem disso. O respeito e a admiração e o agradecimento, na verdade, que eu tenho por vocês atuarem de uma maneira tão comprometida, eficiente, competente, todas as palavras boas que eu podia achar aqui, tá? E por estarem aqui, né, fora do horário de trabalho, falando um pouquinho para o nosso público, que precisa, eu acho que quanto mais gente
falar isso, mais a gente vai conseguir mudar de uma certa forma esse câncer na sociedade que é o machismo que a gente vive, né? Muito obrigado. Esse papo foi delicioso. E assim a gente vai encerrar mais esse episódio do Reprodução em Pauta da Clínica Originari. Meus queridos, se vocês gostaram, se vocês acham que alguém pode ter interesse em ouvir, compartilhem esse vídeo, dê um like pra gente e se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado.